A paz de Cristo a todos os amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela Escola Bereana. Estamos aqui na ADVEC Natal. Eu sou o pastor André Galvão e nós recebemos este honroso convite de participarmos desta Escola Bereana, trazendo esta temática tão importante, esta lição, que é a lição de número 11, o profeta Jesus, inserido dentro desse contexto maior, que é o ministério profético, sua importância e contemporaneidade. Nós estamos sendo abençoados neste trimestre com esta rica temática e será bênção para a tua vida, eu creio assim, já está sendo e continuará sendo em nome de Jesus. Meus queridos, um nosso abraço especial, um abraço fraterno a todos os professores da EBD, os que se dedicam, não somente aos professores, mas a todos os colaboradores da EBD, que se dedicam, que se debruçam, que se esforçam, que não medem esforços para fazerem o melhor para Deus neste ministério de ensino, que é vital, que é importantíssimo. Vamos começar a nossa aula, então, dando graças a Deus pela tua vida. Meus amados, o nosso texto áureo, em minha opinião, foi muito bem escolhido pelo pastor Jarmuth. Ele escolheu a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Este foi um texto brilhantemente escolhido, porque o profeta Jesus, o verbo, ele se fez carne e também profetizou entre nós, não é? E é bom iniciarmos esta aula deixando bem claro que antes de Cristo, os principais instrumentos de Deus para a revelação da sua vontade divina foram os profetas. Contudo, depois de Cristo, Deus falou de uma forma suprema, porque o Filho, ele é supremo em todas as coisas. Nós voltaremos a este texto áureo um pouquinho mais na frente, devido à sua importância nesta temática. Vamos ao próximo slide. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro deles, identificar Jesus com a profecia de Moisés em Deuteronômio 18:15, a qual previa o nascimento de um profeta como ele. Depois, ter ciência de que os evangelhos e atos dos apóstolos comprovam que Jesus, de fato, era o profeta aguardado. E por último, saber quais são as principais características do ofício profético que estavam presentes no ministério terreno de Jesus. Meus amados, é claro que os objetivos a serem alcançados não são somente estes, mas estes são os principais. E nós vamos nos esforçar para conseguir este desiderato, esta intenção, tá bom? Vamos lá, vamos aqui começar com uma imagem. Nesta imagem nós vemos o nome de Jesus e um derramar transbordante, não é? Por quê? Porque quando a temática em questão ela é Jesus Cristo, quando esta temática se estabelece, é importante que de pronto nós tenhamos que não existe assunto mais relevante. E o nosso aluno precisa entender isto, e de uma vez por todas, não é? No texto áureo, o escritor aos Hebreus deixou isso muito claro, não é? Desde o início, e nós, professores, devemos fazer a mesma coisa, devemos deixar isso claro desde o início também, tá bom? A palavra de Deus, a palavra de Deus falada mediante o Filho de Deus, ela é peremptória, ela é final, ela é definitiva, ela não deixa brechas, né? Ela cumpre e transcende tudo que foi anteriormente profetizado da parte de Deus, não é? E com a sua Bíblia aberta, se possível, em Hebreus capítulo 1, né, no nosso texto áureo, você vai conseguir enxergar esta supremacia de Cristo ao ver enumerados 7 grandes revelações acerca de Cristo em apenas 2 versículos, nos versículos 2 e no versículo 3. Olha só, diz assim, no versículo 2, nós temos que Cristo é o herdeiro de tudo. Ainda no versículo 2 nós temos que Cristo é o Criador do mundo. No versículo 3 nós temos que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ainda no versículo 3 nós temos que Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas pela palavra de Deus.
E Ele é o purificador dos nossos pecados e, por fim, Ele é o que está assentado à destra da majestade nas alturas, dando prova da sua magna autoridade. Meus amados, em apenas 2 versículos deste texto, nós encontramos aí a supremacia de Cristo revelada, porque foi o objetivo, inclusive, um dos objetivos principais da carta aos Hebreus foi trazer a supremacia da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, como todos nós sabemos, e precisamos sempre enfatizar isto. Cristo é a forma grega de uma palavra hebraica, Messias, que significa literalmente o ungido. Jesus foi ungido, e daí por isso a imagem desse transbordar, desse derramar transbordante, certo? Ele foi ungido acima de toda medida para cumprir, né? E ele foi ungido pelo Espírito Santo, né? E foi separado pelo Espírito Santo, e ele foi revestido com toda a autoridade para cumprir 3 funções, 3 ofícios. Vamos para o próximo slide então, que diz que é este aqui. Os 3 ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. No Antigo Testamento, estas eram as 3 classes de mediadores entre Deus e o povo: o profeta, o sacerdote e o rei. E eram missões específicas, bem específicas, designadas por Deus de uma forma personalíssima. E era perigosíssimo alguém ousar invadir esta esfera pertencente somente a Deus de uma forma particular. Nós temos inclusive alguns exemplos no texto bíblico que deixam bem clara esta verdade. Por exemplo, o rei Saul, lá em 1 Samuel capítulo 13, nos versículos 13 e 14, nós vemos que Saul aguardava Samuel para oferecer sacrifícios em meio a um conflito, a uma beligerância entre ele e os filisteus. Samuel aparentemente se atrasou e Saul inadvertidamente ofereceu sacrifício no lugar de Samuel em Gilgal. O resultado disto foi a gota d'água. E aí Samuel diz a Saul que por causa daquilo o reino havia sido tirado e passado para outro, para um homem segundo o coração de Deus. O rei Uzias também, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16 e seguintes. O rei Uzias foi um dos maiores reis de Israel. Prosperou muitíssimo. Contudo, a Bíblia diz que ele permitiu que o seu coração se ensoberbecesse, que ele exaltasse o seu coração, e ele resolveu que iria oferecer incenso ao Senhor no altar do incenso. E aí, de posse dessa tresloucada vontade, ele foi impedido pelo sumo sacerdote Azarias e também por outros 80 sacerdotes, homens valentes, que peitaram o rei Uzias e disseram que aquilo seria desastroso para ele. Ele insistiu e na mesma hora a lepra saiu-lhe na testa. Ou seja, as designações de Deus no Antigo Testamento para as funções, para os encargos específicos eram muito sérias. Isso não poderia ser feito de outra forma. Para o profeta da mesma maneira. Lá em Deuteronômio 18, Moisés, o profeta ao concurso, né, ele vai dizer que aquele profeta que falar em nome de falsos deuses, esse não deve viver, esse deve morrer. Ou seja, é algo muito sério. A profecia é dada por Deus para uma missão específica que envolve muitíssima responsabilidade, né? Nós teríamos que ter aqui uma EBD inteira para tratar só dos temas para cada um destes ofícios, de sacerdote, de profeta e rei. Mas Jesus, ele conseguiu cumprir o que nós chamamos de munus triplex, em latim, o tríplice ofício, né? Jesus, ele é o Cristo profeta que ilumina as nações, né? Que é o objetivo desta lição. Nós estamos debruçados, nós vamos nos debruçar agora mais particularmente acerca deste ofício. Mas ele também é o Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações, e esta é a razão da nossa esperança. Assim como também ele é o Cristo Rei, que reinará sobre as nações, né? Cumprindo então o seu munus triplex, né? Em conjunto, ele é então este rei
este sacerdote, este profeta. Inclusive, sobre a sua realeza, nós estamos nos aproximando do Natal, não é? E certamente, isso aqui é spoiler certo. No Natal, todas as igrejas, em algum momento, irão citar a profecia de Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz que o principado estará sobre os seus ombros, os ombros do menino maravilhoso, o Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos ao próximo slide. E aí chegamos no tópico 1 da lição, né? Um profeta aguardado. A profecia, meus amados, ela forjou o caráter e a identidade da nação judaica. A profecia manteve o povo vivo e cheio de esperança, mesmo nos momentos de maior angústia e de maior tribulação. Inclusive, a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes principais: Torá, profetas e escritos. Donald Stamps, ele diz, inclusive, que se você fizer uma análise um pouco mais detida, você vai ver que 2/3 da Bíblia hebraica foram escritos sob uma perspectiva profética. E aí ele inclui até 6 dos livros históricos, mas aí já é assunto para outro dia, tá bom? O fato é que a base da fé judaica é a profecia, não é? E a profecia genuína, legítima, enviada por Deus. Inclusive o Novo Testamento, ele ratifica e ele valoriza esta profecia. Quer ver? Se você for lá para 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21, é um texto bastante conhecido, e o Novo Testamento ratifica isso. Ele vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, este é assunto que é ratificado, confirmado no Novo Testamento, ok? A profecia de Deuteronômio 18:15. Moisés, já no final do seu ministério na terra, um grande profeta, um expoente da profecia hebraica do Antigo Testamento, ele profetizou e ele disse: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Meus amados, desde os primórdios da nação de Israel, o profeta Moisés, ele plantou a semente profética da esperança de que viria um grande profeta como ele. E esta esperança fez com que os judeus vivessem à sombra desta esperança profética. E eles com isso cultivaram uma fé íntima e imperecível. E isto é verdade. Esta fé, ela trouxe 2 grandes esperanças, essa fé nas profecias. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que o povo judeu, ele tinha esperança no estabelecimento e no restabelecimento de um reino davídico que fosse eterno. A linhagem de Davi reinaria e reinaria de forma eterna, não mais quebrada. O profeta Natã, inclusive, foi um dos profetas que profetizou, não é, esta verdade. E isso nós tivemos uma aula anterior que falava sobre as profecias messiânicas, que é uma aula riquíssima, e nós vemos que neste contexto, não é, este reino davídico, ele é profetizado desde o início, desde tempos imemoriais, desde priscas eras, ele é tocado no assunto, ele se desenvolve como uma revelação progressiva, e ele alcança seu ápice nessas revelações da época de Davi, e elas avançam e se cumprem maravilhosamente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Esta era uma esperança. A outra era justamente essa profecia de Deuteronômio 18:15, né, que faz referência a este grande profeta como Moisés, semelhante a Moisés, que surgiria. Inclusive, nós vamos dar um flagrante disso no Novo Testamento. Se você for perceber, é importante que você perceba e que o teu aluno perceba também, lá em João, no Evangelho de João, logo no capítulo 1, nós vemos um flagrante dessa expectativa. Já havia 400 anos que Deus não falava, os 400 anos do período intertestamentário entre o Antigo e o Novo se inaugura, está para se inaugurar, e aí João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, ele surge em cena, ele surge na cena bíblica, e ele evoca alguns sentimentos, e um deles, que é flagrante na Escritura, é justamente esse, quando ele chega com toda a atitude,
e com toda a autoridade em Deus, arrebatando as multidões, conduzindo as multidões ao deserto, buscando purificação, buscando santificação. Isso mexe com as elites judaicas, isso mexe com os mestres da religião. E eles enviam homens para perguntar a João Batista o seguinte, você vê lá no capítulo 1 do Evangelho de João, não é? Diz o seguinte, no capítulo 1, verso 19, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E confessou, e não negou, e João confessou, e disse, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? Tu és Elias? E disse, não sou. És tu, agora vem o flagrante, és tu o profeta? Este o profeta aqui se refere justamente à profecia de Deuteronômio 18:15, que os judeus, 1 milênio e meio depois, ainda aguardavam e aguardavam por causa de sua fé íntima e imperecível. E João respondeu, não sou. Eu sou uma voz que clama no deserto. E aí o texto bíblico prossegue na sua beleza, de forma ímpar e maravilhosa, não é? Muito bem, João Batista não era este profeta, mas ele anunciava, ele era o anjo que iria diante do Senhor preparando os seus caminhos. Hoje nós sabemos, não é? E a interpretação, meus amados, a interpretação do Novo Testamento, ou neotestamentária, como está no slide, não é? É a de que esta profecia se referia diretamente ao ministério profético de Jesus, sendo, contudo, muitíssimo superior. E nós vamos embasar essa declaração de que ele era muito superior ao ministério de Moisés, trazendo aqui quatro aspectos desta verdade. O primeiro aspecto é este aqui, certo? Deus usou Moisés para introduzir a antiga aliança, mas Jesus introduziu o quê? A nova aliança, não é? Ele ampliou a visão do reino de Deus, rompendo as barreiras étnicas e geográficas. Não que Moisés tivesse restrito a salvação de Deus somente ao povo judeu. Nós vemos no Antigo Testamento que já havia uma abertura, mas essa abertura foi fechada com o passar do tempo. E Jesus ele vai romper estas barreiras étnicas e geográficas, ensinando e estabelecendo o reino de Deus em toda a terra. Portanto, neste aspecto, ele também é superior a Moisés. Segundo aspecto, Moisés retirou o seu povo da escravidão do Egito. Jesus redimiu o seu povo do pecado e da escravidão de Satanás, o príncipe deste século, o Deus deste mundo que tem o poder de cegar o entendimento dos incrédulos. Veja que Moisés ele cumpre uma missão esplêndida da parte de Deus, mas Jesus vem ampliar isso de forma magna, de forma exponencial. Ele mostrou como escapar do poder e da culpa do pecado, não só para um povo específico, mas para todos os povos de todos os tempos. Isso é muito grande, amados, isso não é coisa pouca, isso é muito grande mesmo, tá? Jesus não somente apresentou o caminho, mas ele mesmo abriu o caminho da salvação, sendo ele mesmo o caminho por sua morte na cruz. Percebam, isto precisa ficar frisado. Os nossos alunos precisam compreender isto, porque isto é basilar, é alicerçante, estruturante da nossa fé, tá bom? Terceiro aspecto, Moisés, o grande legislador, o maior profeta do Antigo Testamento, chamou o povo a cumprir os estatutos da lei de Deus, porque assim ele foi direcionado por Deus para fazê-lo, não é? O profeta Jesus cumpriu, Moisés convida a cumprir, sabendo que ninguém cumpriria, mas ele convida a cumprir. Jesus cumpre de forma perfeita a lei de Deus, sendo ele mesmo o objetivo da lei, o próprio verbo, a própria palavra, a vida eterna, porque pela lei ninguém se salvaria, pelos seus méritos ninguém cumpria a lei, e é Jesus quem traz a redenção ao homem. Isto está muito claro, portanto, mostrando a superioridade dos dois ministérios proféticos. E por último neste estudo, quarto aspecto, o profeta Moisés, o grande legislador de Deus, introduziu o sacrifício de cordeiros como figura da redenção. O profeta Jesus tornou-se ele mesmo o Cordeiro de Deus para conceder a salvação a todos quantos o aceitarem como Senhor e suficiente Salvador. Portanto, percebemos nitidamente, claramente, niveamente, que o ministério profético de Jesus é incomparavelmente maior que o ministério do grande profeta Moisés, tá certo? Vamos agora adiante.
Vamos lá, tópico 2. A identificação de Jesus com a profecia. Aqui o pastor Jarmuth ele vai enfocar 3 aspectos muito interessantes, muito inteligentes e bastante úteis para esse entendimento. Olha só, o subtópico 1. O próprio Jesus foi o construtor desta conexão. Jesus não escondeu que era profeta. Vamos ver isso aqui? Olha só, Mateus 13, 57. Como é que está escrito aí? Não há profeta, palavras do Senhor Jesus, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Ou seja, ele não escondeu, não omitiu que ele era profeta. Depois, Lucas 13, 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Veja que aqui, de forma escatológica, ele já está predizendo a sua morte e morte também como profeta. E olha só, meus amados, João 5,46 aqui é uma cereja do bolo que eu vou trazer um adendo aqui para a escola bereana. João 5,46. Por quê? Palavras do Senhor Jesus. Porque se vós cresceis em mim, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis também em mim, porque de mim, olha aí, escreveu ele. Cristo tinha, primeiro, olha aqui, alguns adendos. Primeiro, Cristo tinha plena certeza de que o Antigo Testamento, a Torá, havia sido escrita por Moisés. Ele ratifica isso aí, tá? Primeiro, Jesus ratifica que a Torá foi escrita por Moisés. Segundo, quem não crê, presta atenção, quem não crê na inspiração e na veracidade dos escritos do Antigo Testamento, também não acreditará, nem se submeterá à autoridade de Jesus, à autoridade das palavras de Cristo e dos demais escritos do Novo Testamento, que dão testemunho dele. Isso aqui é muito importante. Não existe uma meia Bíblia, uma meia escritura no Antigo Testamento e uma escritura definitiva no Novo. Isso não é verdade. Antigo Testamento é Bíblia, é escritura. Novo Testamento é Bíblia e escritura. É a infalível, é a inerrante, é a imutável, é a eterna palavra de Deus em seus contextos. O Novo Testamento vai ratificar aquilo que prossegue no Novo, mas o Antigo Testamento tem o seu valor como palavra de Deus, imutável, inerrante e perfeita. E quem não se submete a isso, quem julga insuficiente, ou quem crê na insuficiência da Bíblia, tem que lidar com versículos, tem que encarar versículos como este, de João 5,46, só para citá-lo, tá certo? Vamos em frente. Não somente Jesus monta esta conexão, lembrando, amados, que a lição bíblica, ela é um resumo expositivo e um mote para um estímulo posterior de uma perseguição maior do entendimento, não é? Todo aluno, ele é um pesquisador, todo professor é um pesquisador duplo, né? Aqui nós estamos trazendo uma lição bíblica para ser transmitida à igreja do Senhor, mas ela é um resumo, nós não estamos esgotando esta temática, certo? Isso é bom que se deixe bem claro para que instigue o seu aluno a procurar mais e a se aprofundar mais, tá certo? Então vamos lá. O povo reconheceu Jesus como profeta. Vamos trazer aqui alguns textos que corroboram isso. Mateus 21, 11. Mateus 21, 11, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Também aqui, Lucas capítulo 7, verso 16. Essa passagem foi escrita quando da ocasião da ressurreição do filho da viúva de Naim. O povo ficou estarrecido, o povo ficou surpreendido, estupefato, boquiaberto com aquilo que haviam presenciado ali diante deles, e disse: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Outro versículo, João 4,19, mulher samaritana no poço. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Eu estou discernindo, eu estou intuindo, na minha pequenez, mas eu estou compreendendo que o Senhor é profeta. Prossigamos, ainda nesta temática, João capítulo 6, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens, aqui se refere ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aquele milagre arrebatador que é contado nos 4 evangelhos.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é, e olha o detalhe aqui, verdadeiramente eu grafei em amarelo, o profeta que devia vir ao mundo. Fazendo referência aqui, profecia, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Compreendem? Dá para fazer um insight, né? Um laço bem interessante. João 7,40, né? João 7,40 diz o quê? Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Por quê? Isso aqui, inclusive, aconteceu na festa dos tabernáculos, tá, minha gente? 6 meses antes da morte do Senhor. Olha só novamente o grifo: verdadeiramente, este é o profeta. Também fazendo um link com a profecia de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Tá certo? Vamos adiante. Ele também foi identificado como profeta pela igreja primitiva, e aqui a citação de uma passagem bíblica importantíssima de Atos, capítulo 3, versículos do 22 ao 26, o discurso de Pedro, né? Eu aqui não vou ler toda esta passagem, mas é para estimular o aluno a perceber que o apóstolo Pedro, pelo Espírito, isso é escritura sagrada, isso tem autoridade escriturística, afirma que a profecia de Deuteronômio 18, verso 15, ela se cumpre perfeita e cabalmente em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Eu trouxe apenas aqui para fazer uma repetição pedagógica, tá bom? Mas nós já tratamos sobre isso quando falamos da interpretação neotestamentária, tá bom? Lá atrás. Vamos agora para o tópico 3, meus queridos. O ofício profético de Jesus. E aqui nós temos algumas coisas interessantes para trazer antes de entrarmos naquelas características propriamente ditas. Olha só. 3 ofícios de Cristo: o ofício real, o ofício sacerdotal e o ofício profético. O ofício real, Jesus como Cristo Rei das Nações, ele já está sendo exercido, porque ele é rei na minha vida, ele é rei na tua vida, crente docente, crente professor, e ele deve ser rei na vida de todos os crentes discentes. Todos os alunos de EBD precisam ter esta concepção magna em sua vida de que Cristo é rei. Contudo, apesar dele ser o nosso rei, esta realeza universal de Cristo só será exercida na sua completude, plenamente, na sua plenitude, quando ele voltar na sua segunda vinda. Você concorda comigo? Né? Como tem lá em Lucas capítulo 1, verso 33, que diz: e o seu reinado não terá fim, reinará sobre todos. Esta é apenas eu estou aqui pensando só uma pequena perícope da Escritura, mas existem outros, um conjunto um calhamaço de versículos que sustentam isto, tá? Agora, a realeza de Cristo, ela já é presente na vida de quem o aceita, mas ele reinará sobre todos os povos, tá certo? Mas isso ainda está num futuro escatológico, tá bom? Que está muito próximo de se consumar, mas que ainda não se consumou na sua plenitude. O ofício sacerdotal, atualmente, agora sim, onde Jesus está? À destra de Deus. O que ele está fazendo? Intercedendo por nós. Hebreus 4,14, nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus, Jesus, Filho de Deus. Então hoje ele é o nosso sacerdote, e esta é a esperança magna da nossa vida. O Cristo profeta, o ofício profético, ele aconteceu durante o tempo em que ele viveu entre nós, né? O tempo em que ele encarnou, certo? Como tem no slide, durante a materialidade do seu ministério entre nós, tá bom? Então, isso posto, prossigamos. O pastor Jarmuth, ele vai elencar de forma precisa 5 características, né, deste ofício profético. A primeira delas, enviado por Deus, condição sine qua non. Você pode tentar desenvolver isto, mas isso já foi tratado muito bem nas lições que precederam a esta. Nós já estamos na lição 11, né, desde a lição de número 1, que isso vem sendo tratado de forma assim, muito precisa, né? João 8,42, Jesus disse: pois que eu saí e vim de Deus. Ele não somente recebe de Deus, ele é enviado por Deus. Ele é muito mais, ele vai além. Ele não somente recebe a mensagem de Deus,
Ele não somente é separado por Deus, mas ele vem de Deus. Ele diz: não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, né? E esta é a marca de todo profeta, ser enviado por Deus. E Jesus, obviamente, não somente não fugiu a essa regra, como cumpriu cabalmente na sua perfeição esta regra. O segundo aspecto, trazido também muito claramente na lição: intensa comunhão com Deus. Não se pode falar em ninguém que tenha mais comunhão com Deus do que o próprio Filho de Deus. E isto está sobejamente exposto em versículos grandiosos, grandiloquentes da Sagrada Escritura, né? Nós que estudamos um pouquinho mais aprofundadamente a Bíblia, nós percebemos isto, né? A marca de Cristo, os discursos de Cristo, né? E ele mostra que ele tem essa intensa comunhão com Deus. Capacidade de revelar coisas ocultas. Capacidade de revelar coisas ocultas. Os profetas bem iniciais da história do povo de Deus eram chamados de videntes, porque de alguma forma misteriosa, nós não sabemos como, eles recebiam de Deus orientações acerca daquilo que estava oculto. Lembra do episódio das jumentas do rei Saul, né? Quando ele perguntou ao profeta Samuel onde estariam as jumentas, ele deu a resposta, né? Então, o vidente, ele tinha acesso a essas informações. E talvez um dos quadros assim mais emblemáticos seja o da própria mulher samaritana, né? Nós lembramos sempre desse versículo. Existem outros também, e é claro que existem muitos outros. Mas, traz o teu marido, vem cá e traz o teu marido. Senhor, não tenho marido. Disseste bem, porque já tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Revelou coisas ocultas. Era a primeira vez que eles conversavam. Jesus nunca tinha visto aquela mulher nunca tinha visto antes Jesus, e ele sabia das coisas ocultas. Em outra passagem no Evangelho de João, Jesus disse, o Evangelho vai dizer que Jesus não precisava perguntar nada a ninguém, porque sabia o que ia no coração dos homens, tá? Então, esta é uma marca distintiva, fortíssima. Realização de grandes milagres. Eu, no Antigo Testamento, consigo me lembrar do profeta Eliseu. O profeta Eliseu é apelidado por alguns teólogos brincalhões como o Jesus do Antigo Testamento, né? Dada a quantidade de milagres ocorridos pelas mãos, milagres de Deus, efetuados pelas mãos do profeta Eliseu, né? Tanta a quantidade de milagres que aconteceram no tempo de Elias e de Eliseu. Mas Jesus superou de forma extraordinária toda e qualquer estatística veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, e ele inaugura um novo tempo. Aí sim, aí são milagres e obras grandiosas, e a Bíblia fala que ele curava todas as moléstias que encontrava. Os únicos obstáculos à operação de maravilhas era a falta de fé das pessoas. Mas quando não havia falta de fé, havia espaço maravilhoso para a atuação do Senhor Jesus, do Espírito Santo. E aqui, talvez a principal marca onde nós, seres humanos, né, costumamos enxergar com mais propriedade esta caracterização profética é esta. É a capacidade preditiva, é o anúncio de eventos futuros. O charlatão, ele gosta muito de seguir por este caminho, mas o profeta de Deus fala com consciência, fala porque recebe de Deus. E com Jesus, meus amados, não foi diferente. Dentre tantas as predições de Jesus, ele prediz por 4 vezes a sua própria morte, prediz que seria abandonado pelos seus amigos, predisse a forma como morreria, predisse a sua ressurreição, predisse a ruína de Jerusalém, a destruição do templo. Tudo isso de uma forma muito clara, muito específica e muito fácil de se ler no texto bíblico e colher de forma pura esta mensagem de Cristo. E quer saber mais? O profeta Jesus, ele nos deixou uma profecia linda e maravilhosa que compete, que cabe a mim e cabe a você, que me alcança. Alcança minha esposa, alcança os meus filhos, alcança você, crente docente, alcança você, professor de EBD, alcança você, superintendente de escola bíblica dominical, alcança você, apoiador de escola dominical, você que está nos ajudando de alguma forma, de alguma maneira você nos ajuda, você é um apoiador da escola bíblica, essa palavra é para você. Ele disse, o profeta Jesus disse, que ele
estava edificando a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Profecia do Senhor Jesus, que vale para a tua vida, que vale para a nossa vida eclesiástica, vale para a nossa vida como igreja. Para você que ama a palavra de Deus, receba esta profecia, esta vem do trono da graça, essa não tem defeito, essa não tem possibilidade de não se cumprir. Ainda que a igreja passe pelas maiores lutas, pelas maiores batalhas, pelas maiores refregas, pelos maiores vales, tribulações, privações e provações, nós temos uma promessa. E esta promessa, nós temos uma profecia, que foi profetizada pelo profeta Jesus, de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, e que a igreja é triunfante, triunfante nesta terra, no testemunho de cada crente, entre os quais eu e você nos incluímos de forma grandiosa, porque Ele é maravilhoso. Amém? Meus amados, nós já estamos nos encaminhando para o fim desta escola bereana, certo? Mas eu gostaria de trazer aqui algumas pequenas reflexões para estes nossos momentos finais. O que é isso? Que imagem é essa que você está vendo? Você está vendo aí uma imagem meio soturna, né? Meio lúgubre, meio fechada. Mas o que é isso? Você vê aí sete, né? 7 pontinhos de luz. São 7 velinhas, né? 7 pequenas velas. Entenda, os profetas de Deus, eles eram como luzes acesas em meio à escuridão noturna da ignorância humana. Lembre-se que as trevas, elas se alimentam da ignorância humana. A igreja é o grande farol, é o grande fanal. A EBD é fonte de luz. Os profetas no Antigo Testamento eram fontes de luz. Luz de quê? Luz da revelação de Deus, da mensagem de Deus para o seu povo. Mas eram pessoas que lutavam, eram pessoas tementes a Deus, no início sozinhas, no início passando por privações, mas o ministério profético, ele avançou e ele alcançou, olha só esse slide, melhorou, né? Nós já temos aí um ambiente bem mais iluminado, não são mais só 7 velinhas, aí eu perdi até a conta, tentei contar e não consegui, até porque a imagem está cortada em alguns momentos, não dá nem para precisar quantas velas tem aí. Nós temos agora um ambiente bem mais iluminado, você concorda comigo? Perfeito, eu também, tá? Isso significa o quê? À medida que a revelação profética foi se tornando progressiva, ela foi avançando, ela foi evoluindo, outros profetas foram se somando ao quadro de profetas selecionado por Deus. O que foi que aconteceu? Mais luz foi lançada. Eu prefiro estar num ambiente que tenha esta quantidade de velas do que 7 ou 2. Você também. Nós somos amigos da luz, nós não somos da escuridão. E aí, a profecia avançou e mais luz foi lançada, mais entendimento houve, mais direção, mais esclarecimento, mais clarificação. Deus foi se revelando e a coisa foi evoluindo progressivamente. Contudo, minha gente, a revelação, apesar de maravilhosa, ainda era insuficiente. Permita que eu use esta palavra insuficiente, porque era. Nesse momento aqui, no momento desse slide, no momento desta imagem que representa o ministério profético do Antigo Testamento na sua pujança, lá nos tempos de Malaquias, já concluindo, meus amados, ainda se podia falar de uma Bíblia insuficiente neste momento. Contudo, a história não para, a história não segue um ciclo linear. A história não segue um ciclo cíclico. A história não é cíclica. A história, nós cremos assim, ela é linear. Ela se desenvolve de forma a ter um início, um desenvolvimento, e ela culmina para um fim. E Deus está em todos os momentos soberano neste negócio em todo o tempo. Por aqui ainda se podia falar em Bíblia insuficiente. Contudo, agora a história virou a página. Agora não. Agora nós não podemos mais falar de Bíblia insuficiente, porque agora veio o sol da justiça. Agora veio o sacerdote, o rei e o profeta Jesus. Ele entrou em cena. Agora a coisa mudou, minha gente. A luz brilhou no seu fulgor. Nós não estamos falando de velas, nós não estamos falando de tochas acesas, nós não estamos falando mais de holofotes, nem de iluminação humana. Nós estamos falando agora do sol, o sol nascente das alturas, a luz por excelência,
a natureza perfeita de toda iluminação, e este sol é o Senhor Jesus, que brilha. A revelação de Deus tornou-se plena, e quando nós voltamos para o texto áureo de Hebreus capítulo 1, nos primeiros versículos, nós vamos nos lembrar, Ele é a expressão fiel da glória do Pai. Quem me vê, vê o Pai, diz o Senhor Jesus. A própria expressão de Deus o Pai. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, não há mais espaço, não há mínima condição de se falar mais em insuficiência bíblica, porque o sol está presente, porque Deus revelou-se completamente na pessoa bendita do seu Filho. E foi Ele quem profetizou que a igreja é vencedora. E por isso nós podemos pegar esta palavra e podemos crer no nosso coração com toda a nossa força. João capítulo 1, versículo 18, deixa isso bem claro também, não é? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Rei, o sacerdote, o profeta Jesus, que está junto do Pai, tornou Deus conhecido. Glória a Deus por isto. Seja esta a mensagem da tua vida, seja esta a mensagem do teu ministério, porque, meus amados, a EBD é necessária, porque do norte ao sul, de Natal a Portugal, EBD é bom demais e vai continuar sendo bom demais na minha vida, na tua vida. Você professor, você superintendente, você colaborador, você apoiador, saiba, nós estamos prestando um serviço muito grande. Apesar de sermos muito pequenos, nós prestamos um serviço que é um serviço de mineração, é de garimpagem, mas aqui e acolá nós encontramos as nossas pepitas, que não são nossas, são do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Muito obrigado, pastor Ronaldo, irmão Edvanei, pelo carinho de sempre, pela consideração, por este honroso convite. A ADVEC Natal se sente honrada em ter podido colaborar um pouco neste trabalho que é tão bem feito, que é tão espiritual e que é feito com tanto amor e com tanta amizade, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos. Foi um prazer estar aqui. Meus amados, tenhamos todos amanhã, neste domingo abençoado, uma excelente aula de EBD, o profeta Jesus, em nome de Jesus. Amém.